O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua BMW i8. Ele aborda essa linda morena e pergunta como ela está e fala que ela está muito linda. Ela pergunta o que ele quer com ela e depois dele falar que quer conhecê-la, ele pergunta qual o nome dela. Ele fala seu nome e tenta se apresentar, porém ela fala que ele está perto demais e pede para ele se afastar dela. Ela fala que não vai falar o seu nome. Ele pergunta se pode falar com ela bem rápido, porém ela responde que está com muita pressa. Sendo assim, o YouTube fala que ele é novo na cidade, está tentando fazer novas amizades, porém a garota fala que não tem nada a ver com isso e sai andando. Em seguida, o Nate vai na direção da BMW e a mulher não resiste e vem se apresentando, pegando na mão dele. Ele então pergunta o que ela ia fazer agora e ela fala que nada demais porque estava indo para a sua casa. Em seguida, ela fala que o carro dele é muito bom e pergunta com o que ele trabalha. O Nate fala que tem sua própria empresa no ramo de calçados. Ele então pergunta se ela já andou em uma BMW e a garota responde que não. Ele então chama ela para tirar algumas fotos com o carro dele. E ela topa e começa a fazer a maior pose nas fotos. Em seguida, ele chama ela para eles começarem dentro da BMW. E é claro, ela aceita e entra com ele na máquina do YouTuber. E ela fica achando que vai se dar bem com o Nate e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta se ela tem namorado, e depois dela falar que não, ele fala que isso é bom demais para ser verdade, e ela fala que não tem mesmo namorado. Ele então pergunta por que ela estava sendo tão rude com ele quando tentou falar com ela. Ela responde para ele que parecia que ele não tinha nada. Ele pergunta por que ela disse isso, e ela responde que é porque ele estava parecendo um vagabundo. Mas nessa hora, o Nate fala que não vai levar ela em lugar algum, porque para ele já tá claro que ela é uma garimpeira de ouro e demonstrou ser uma mulher interesseira. Ele então fala para ela descer do carro dele. Ela acha ruim e fala que quer ir para casa dele, mas o Nate fala que ela disse que ele parece um vagabundo e que ele não quer nada com ela e manda ela descer do carro. Ela desce falando que o YouTuber é um fracassado, mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com o YouTuber Nai abordando essa morena para fazer o teste da interesseira. Ele aborda a morena e fala que ela tá linda demais e a mulher agradece o elogio. Ele pergunta para onde ela estava indo e ela responde que não é da conta dele. O YouTuber então pergunta o nome dela e depois dela falar seu nome, ele pergunta se pode pegar o Instagram dela. Ela responde que não porque ela tem namorado e ele então fala que só está tentando ser um amigo dela. Ele fala que ele é novo na cidade e está tentando fazer amizades. A garota fala que o namorado dela não gosta que ela fale com estranhos. Ele então pergunta se ela não quer conversar com ele dentro do seu carro para eles ficarem mais à vontade. Ela rejeita o convite e sai andando. Sendo assim, o Nai vai em direção à sua Lamborghini. E quando a mulher vê a máquina do YouTuber, ela não resiste e vem atrás dele com pressa perguntando se o carro é dele. O YouTube responde que sim e fala que esse é um dos seus carros. Ele então pergunta o que ela quer com ele e depois dela falar que pode passar o telefone para ele, o YouTube questiona, dizendo que ela foi muito rude com ele e não deu nenhuma atenção para ele. Ela fala que estava tendo um dia ruim e pede desculpas por ter sido rude com ele. O YouTube então fala que tudo bem e pergunta de onde ela é, e ela responde que é de Miami. Ele então fala que está procurando
procurando um bom restaurante e queria convidá-la para vir com ele. E ela responde que também está com fome e seria uma boa ideia. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro com ele. E ela não perde tempo e entra na Lamborghini achando que vai se dar bem com o Nair. Dentro do carro, ele pergunta o que ela gosta de fazer, e ela responde para ele que gosta de ir em bailes. O Nair pergunta se ele fosse o seu namorado, o que ela teria para oferecer para ele, e ela responde que ela é uma mulher extraordinária e é uma ótima companheira. Ele pergunta por que ela não deu bola para ele no início, e ele fala que tem que dizer a verdade, que ela pareceu ser uma interesseira. Ela responde que ela é uma mulher de verdade e que não dá bola para qualquer um e que não é interesseira. O Nair então fala que entendeu e diz para ela que tem uma cobertura aqui no centro da cidade e que eles podem ficar lá de boa, que tem muita bebida. Ele então fala que ela vai ter que se redimir com ele por não ter dado bola para ele quando ele falou com ela. A garota fala que vai se redimir com ele sim. E daqui pra frente não se sabe o que rolou e comentem aí o que vocês acham que aconteceu. O vídeo começa com Nate abordando essa loira para aplicar a pegadinha da interesseira. Ele pede licença e pergunta se ela sabe informar onde tem um Starbucks aqui na cidade. Porém, a garota responde que não sabe informar. Nate pergunta qual é o nome dela. Ela responde que se chama Kyla e Nate se apresenta para ela. Em seguida, o apresentador do canal pergunta se pode pegar o número dela para eles se conhecerem melhor. Porém, ela fala que não passa telefone para estranhos, mas se ele quiser pode pegar o Instagram dela. Ele responde que ela pode bloquear ele no Instagram. Ela fala que talvez sim. Nate então pergunta se ela não vai passar o número para ele e a garota responde que não. Ele a deseja um bom dia e segue em direção à sua Lamborghini Urus. E quando a garota vê a nave do Nate, na mesma hora a mágica acontece e ela vem voltando e pergunta se o carro é dele. Em seguida, ela pergunta se ele quer o número dela. Nate fala que sim, que está tentando conhecê-la. E ele pergunta para onde ela estava indo. E ela responde que estava indo buscar seu filho, mas que ela tem uma babá e ela está olhando ele no momento. A seguir, Nate passa para ela o telefone e pede para ela anotar o seu número. E dessa vez, sem nenhuma dificuldade. Depois do Nate chavecar ela de todas as formas e a garota dá um maior mole para ele agora que ele está de nave, ele pergunta se ela gostaria de ir com ele no carro para conversarem lá dentro. A garota responde que pode levá-lo no Starbucks que ela conhece na cidade. Nate fala que tudo bem e eles entram na Lamborghini Urus do Nate. Dentro do carro, o youtuber pergunta se ela tem namorado. E ela responde que não, que ela tá solteira. Ele pergunta por que ela não tem um namorado. Ela fala que não gosta de namorados, que prefere ficar solteira porque não gosta de pessoas dizendo o que ela tem que fazer. Nate então pergunta se ele não tem chance com ela. Ela responde que sim, que com certeza ela daria uma chance para namorar com ela. Porém, Nate responde que não namora garimpeira de ouro e que ela demonstrou ser muito interesseira porque não queria falar com ele antes de ver o carro. Então ela desce do carro sem graça e vai embora sem dizer uma palavra e acaba se dando mal. O vídeo começa com Nair que aborda essa garota e tenta pegar na sua mão, mas ela fala para ele não tocar nela. O youtuber fala que só está tentando conhecê-la e pergunta qual o seu nome. Ela fala que não é da conta dele e que não tem tempo para conversar com ele.
Ele pergunta a ela se ele pode pegar o número dela ou seu Instagram, mas a garota fala que não vai passar nada pra ele e que ele não faz o tipo dela. Naya então a deseja a ela um bom dia e liga o alarme da Lamborghini. E magicamente, quando ela vê que o cara está de nave, ela volta e vem perguntando se o carro é dele. Naya confirma que sim e pergunta se ela gosta. Ela fala que é muito top o carro dele. A garota fala que agora ele pode pegar o número dela e fala que se chama Keila e se apresenta para o youtuber. Então ela pergunta o que ele quer fazer agora e ele fala que está indo para sua cobertura e pergunta se ela quer vir com ele. E é claro, a garota fala que sim. Então ele pergunta se ela tem um compromisso e ela fala que pode desmarcar. Naya então fala que ela chamou a atenção dele e que ele é novo na cidade e não conhece ninguém. Ela fala que ela pode mostrar para ele a cidade e qualquer outra coisa que ele quiser. Então, o youtuber fala que está fazendo frio e que ela deve estar com frio porque está com roupa curta. E fala que eles podem conversar lá dentro do carro que vai ser bem melhor. Então ele abre a porta da Lamborghini e ela entra sem pensar duas vezes. Dentro do carro, indo para a parte que importa, Naya fala que no início ele tentou falar com ela e pegar na sua mão de forma gentil e só queria falar com ela. Mas ela foi grossa com ele, falando para ele não tocar nela como se ele fosse um bandido ou algo do tipo. Ela pede desculpas e fala que não deveria ter agido assim com ele. Naya então fala que ela perdeu pontos com ele por causa disso. Em seguida, a garota pede para ele esquecer disso e que eles podem ir para casa dele agora e ficar de boa. Porém, Naya fala que ele não quer perder o seu tempo com ela porque ela só está interessada nele por causa do dinheiro e do seu carro e que ela demonstrou ser uma gold digger. Ele fala que não sai com interesseira e fala para ela descer do carro. Ela pergunta se ele está falando sério e o youtuber fala que sim e que não está brincando. Ela começa a pedir desculpas e fala que queria ficar com ele. Mas Naya a rejeita e fala para ela descer do seu carro.